1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 11. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Só até aí, você pode se assentar, por favor. Meus irmãos, nós enxergamos aqui nesses versículos algo que eu comecei a compartilhar com os irmãos na aula anterior e hoje nós continuamos. É de que Paulo, ele formou aqueles irmãos em Tessalônica como a filhos, cada um daqueles irmãos, mas com um objetivo. E é esse objetivo que você e eu precisamos sempre nos atentar. Por que você fala de Jesus para alguém? Por que você compartilha o Evangelho com alguém? Por que você ensina a palavra de Deus a alguém? Por que você aconselha? Por que você prega? Por que você quer fazer com que as pessoas conheçam a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Precisa ser por esse objetivo que Paulo ele deixa expresso aqui no texto, irmãos. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O propósito da nossa pregação, o propósito do nosso ensino precisa ser que as pessoas andem com Deus. É andar com Deus. Não tem outra razão para que a gente leve a palavra a outra pessoa, se não for para que essa pessoa compreenda que ela precisa andar com Deus. Essa é a nossa missão, é a nossa tarefa. O discípulo de Cristo, ele percorre a caminhada cristã. Existe uma caminhada cristã sobre a qual nós devemos percorrer, andar. Só que nós percorremos essa caminhada cristã de que forma? De qualquer jeito? Não é, irmãos. O padrão é a palavra de Deus. Mas nós caminhamos nessa trajetória cristã vivendo para a glória de Deus. E como verdadeiros cristãos, como verdadeiros discípulos de Cristo, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos, nós temos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. E não tem como nós querermos falar para alguém andar com Deus se nós não andarmos com Deus. Vocês compreendem isso? Como é que eu vou falar para alguém? Ande com Deus, Jesus é o caminho, viva para a glória de Deus, tenha um relacionamento pessoal com Ele, se nós não vivemos. E esse é o nosso desafio, nós mesmos andarmos com Deus. E eu enxergo nesse versículo, eu enxergo três, vamos dizer assim, três situações. A primeira é quando ele começa, eu falei na aula anterior, que dependendo da versão que você utilize, esses dois versículos que nós lemos, 11 e 12, eles talvez estejam na ordem um pouco diferente. Mas quando, nessa minha versão aqui, como em algumas outras, ele começa, para que, ele está dizendo, colocando uma justificativa, um propósito, para algo que ele havia falado anteriormente. E o que ele havia falado anteriormente? Ele havia falado de como ele formou cada um daqueles irmãos em Tessalônica como um pai faz a um filho, como um pai trata a um filho. Então, nisso, nós enxergamos que
essa exortação dele a um andar digno de Deus é um dos vários indícios ao conteúdo da pregação e ensino de Paulo em Tessalônica. Por quê? Como é que ele, por carta, ele poderia falar assim: olha, vocês precisam andar dignamente, e ele fala que aqueles irmãos precisavam andar dignamente com Deus, justificando o que ele tinha acabado de falar. Eu tratei vocês exortando, consolando e testemunhando, testificando. Então, ou seja, se ele está fazendo uma exortação, chamando a responsabilidade, dando alerta para aqueles irmãos, para que aqueles irmãos se portassem assim, é porque tinha um contexto. Ele os ensinou a viverem assim. Por exemplo, vá para o capítulo 4, versículos 1 e 2, ele expressamente diz isso. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, ou seja, eu ensinei, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor. Só até aí. Ele ensinou. Então, se ele está falando que vocês vivam dignamente, do modo digno com Deus, porque Ele vos chamou para o seu reino e para a sua glória, Ele está falando isso porque Ele os ensinou a respeito disso. E é interessante que no próprio versículo 1 do capítulo 4, expressamente o texto diz isso: andar e agradar a Deus, assim andai. É necessário andar com Deus. E andar com Deus tem uma forma também. Na segunda epístola, avança para 2 aos Tessalonicenses, por favor, no capítulo 2, ele diz algo interessante. Paulo ele chama esses ensinamentos de tradições, irmãos. Acompanha comigo, 2 Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, ele ensinou aqueles irmãos e considerava como tradições, estimulando que eles lembrassem disso e que eles colocassem em prática. Só que, na aula anterior, nós vimos sobre formando filhos na fé, nós vimos um contexto disso tudo. Por exemplo, nós vimos que os discípulos precisam ser formados. E dentro disso, eu compartilhei com os irmãos 3 etapas da formação. E eu vou pedir que você abra comigo Atos capítulo 11. É importante nós vermos novamente isso aqui, porque tem um detalhe muito importante. Atos 11, a partir do versículo 19, que nos mostra que, na verdade, a característica do verdadeiro cristão é aquele que anda segundo Jesus ensinou. Atos 11, 19, diz assim a palavra de Deus: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, nós vemos nesses 3 primeiros versículos que lemos, o processo, a etapa da evangelização, é o primeiro. Depois, a partir do versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia,
o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui nós enxergamos a etapa do pastorado. É quando você e eu ouvimos conselhos, as pregações, somos visitados, participamos de gabinetes pastorais, onde os nossos pastores nos incentivam, nos orientam, nos encorajam e nos corrigem, né? Muitas vezes a gente não pode, né? E nos corrigem para que nós possamos perseverar na fé em Cristo. E detalhe que quem pregou, quem evangelizou, foram uns. Nós vimos aqui. Só que quando a igreja soube que aqueles irmãos que havia novos irmãos, que aquelas pessoas de Antioquia haviam se convertido a Cristo, eles mandaram Barnabé, para que Barnabé pastoreasse aqueles irmãos. Só que você vê como o pastorado é importante, irmãos, porque o que aconteceu no final do versículo 24? E muita gente se uniu ao Senhor. Primeiro, muitos se converteram pela evangelização. Grande número creu e se converteu, no versículo 21. No versículo 24, a partir do pastorado, a palavra nos mostra que muita gente se uniu ao Senhor. O pastorado também é fundamental também para isso. Mas a partir do versículo 24, 25, irmãos, diz assim a palavra: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Alguns evangelizaram, Barnabé pastoreou, mas Paulo com Barnabé é que ensinaram. E somente quando eles foram ensinados é que eles foram chamados, os discípulos na história, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Irmãos, raciocinem comigo. Aquelas pessoas em Antioquia, elas conheceram Jesus pessoalmente? Sim ou não? Não. Aquelas pessoas em Antioquia ouviram diretamente do Senhor Jesus os ensinamentos? Sim ou não? Não, irmãos. Não foi a igreja em Jerusalém que foi chamada de cristão pela primeira vez. E o cristão é o pequeno Cristo. Jesus Cristo estava tão impregnado na vida daqueles irmãos em Antioquia que eles foram chamados de cristãos. Vocês parecem com Cristo. Por quê, irmãos? Porque eles receberam o ensino da palavra. Eles passaram a andar como Jesus andava. Eles passaram a andar com Deus. A eles mesmos terem um relacionamento pessoal com Cristo, a ponto de olharem para aqueles irmãos da igreja em Antioquia, e claro, para chamar de cristão, não foram eles mesmos que se chamaram de cristãos, mas aqueles que conheceram a Jesus, os demais, a igreja em Jerusalém. Não foram eles que se chamaram, mas os outros olharam para eles e viram: tem Jesus aí nessa vida. Vocês andam com Cristo. Vocês são verdadeiros cristãos. Vocês estão entendendo isso? Então, andar com Deus precisa passar por essa formação de sermos evangelizados, pastoreados e também sermos ensinados na palavra, irmãos. Nós vimos, pode voltar para 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós vimos também na última aula que existe essa cooperação, como nós vimos, um evangeliza, outro pastoreia, outro ensina, e nós vimos com base em 1 Coríntios que existe uma cooperação, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Nós vimos também, analisando sobre como a filhos, né, como Paulo ensinou aqueles irmãos, como trata
um pai trata os filhos, nós vimos uma ilustração do menino que era punido por seu pai porque dobrava a esquina para brincar e o pai proibia. Até que a criança pergunta para o pai o que era uma esquina. O pai estava impondo um jugo, um peso, uma responsabilidade, mas sem ter ensinado seu filho. Nós vimos também o exemplo de uma mãe proativa, que a criança fez uma bagunça porque queria ajudar a mãe, ao invés da mãe brigar com o filho, ela procurou entender aquele filho e o orientou e o ensinou. Nós vimos então que o filho, ele precisa ser instruído, que o pai instrui para a vida e na palavra, que os filhos na fé, você não deve ter restrições com esse termo, filhos na fé, porque a própria palavra nos traz aqui vários exemplos disso, de filhos na fé. E não é porque alguém seja seu filho na fé, que de repente aquele que não é seu filho na fé é alguém que você vai ter uma menor estima. Não é o caso. Nós vimos o exemplo de Paulo, em que, falando sobre Timóteo, o cooperador dele, ele exaltou qualidades tanto de um como de outro. E é interessante você notar, irmãos, Paulo não chamava Timóteo de filho na fé? Considerava Timóteo como seu filho na fé. Mas observa algo muito interessante. Foi de Paulo que Timóteo recebeu os ensinos da palavra? Foi Paulo que ganhou Timóteo para Jesus? Ou foi a mãe e a avó? Interessante isso. Então, filho na fé não é necessariamente aquele que você ganha para Cristo. Você está entendendo? Mas é aquele que você adota como seu filho na fé. Interessante isso. Nós vimos que o pai na fé, ele gera na palavra. Nós vimos que o pai na fé, ele é dedicado. Nós vimos que o pai na fé, ele forma os seus filhos, encorajando, alertando, trazendo ensinamentos para ele. Assim é o pai na fé. E olhando aqui o nosso texto, 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vemos algo muito interessante, irmãos. Por quê? Olha o que Paulo diz. Vós e Deus sois testemunhas, versículo 10, de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Olha, vocês viram a forma ética e como nós demos bom testemunho. E assim, continua no versículo 11, como bem sabeis de que modo vos exortávamos, consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Nós vimos também na última aula que cada filho é um filho. Um filho não é igual ao outro. Se você tem um filho, ou dois filhos, melhor dizendo, ou mais, você certamente sabe que um filho não é igual ao outro. Se você tem um irmão, você sabe que você não é igual ao seu irmão. Cada um reage de uma forma, cada um se posiciona de uma forma diante daqueles ensinamentos que recebe. Então, talvez nós tenhamos uma dedicação com determinado irmão na fé. Nós ensinamos, forjamos, insistimos, doamos a nossa vida e talvez com um nós tenhamos uma resposta, com outros nós não temos essa mesma resposta, porque são diferentes. E na última aula nós vimos que, por exemplo, nós vimos alguns exemplos disso. Vimos que Caim e Abel eram diferentes, porque as obras de Caim eram mais. A palavra diz isso, afirma isso. Nós vimos que os filhos de Arão reagiram diferente. Nadab e Abiú fizeram bobagem, e por fazerem bobagem foram exterminados. Já diferente de Eleazar e Itamar, nós vimos também na parábola dos dois filhos, que os dois filhos receberam a mesma instrução do pai. Um disse, vou fazer, e não fez. O outro disse, eu não vou fazer, mas se arrependeu e fez. E nós vemos o exemplo de filhos na fé, de filhas na fé, o exemplo de Ruth e Orfa, que uma reagiu de uma forma e outra reagiu de outra forma com Noemi. E nós vimos que dentro disso o exortávamos, consolávamos e testemunhávamos,
Paulo, ele estava dizendo, segundo John Wesley, dizendo que a exortação, o conselho, nos leva a fazer algo de bom grado. É aquela instrução que você ouve numa boa. A pregação que você recebe, e aquela pregação, ela te dá uma orientação, você aprende, você é edificado, você é instruído, e você, puxa, eu ouvi essa palavra, eu vou colocar essa palavra em prática. Esse conselho em prática. Já o consolo nos leva a fazer algo com alegria, porque é algo que você estava no sufoco, teu coração estava moído, você estava passando por uma aflição tremenda, e vem alguém e traz uma palavra de consolo. É só você lembrar de como cada pregador aqui prega de um jeito, ou, ainda que seja o mesmo pregador, as formas diferentes com a qual o Espírito Santo usa cada um. Às vezes o Senhor está só instruindo, às vezes o Senhor está encorajando, está animando, está fortalecendo, está dando aquele gás, aquele vigor. E às vezes, John Wesley completa aqui, né? E o testemunho, a admoestação, nos leva a fazer algo com cuidado. Às vezes não é só a orientação que você, eu preciso fazer isso. Às vezes não é o encorajamento, o consolo. Às vezes, irmãos, é a cajadada. E desse púlpito aqui você já sabe como normalmente vem, né? Então, dessas três maneiras, dessas três formas, é que Deus vai formando cada um de nós como filhos na fé. Mas com qual objetivo, irmãos? Isso. Paulo, ele diz, no versículo 12, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, a minha versão aqui, Almeida, Corrigida e Fiel, eu li conduzisseis, para que vos conduzisseis. Talvez a sua versão fale, para que vivesseis, para que vivam. Ou, talvez fala, para que andasseis, para que andem. Puxa, é para eu me conduzir? É para eu viver? Ou é para eu andar? E quando a gente tem essa diversidade de traduções, é interessante sempre nós buscarmos no grego koiné, onde o Novo Testamento foi escrito, e nós vemos que esse termo, que para nós é conduzisses, andasses, vivesses, ele, em primeiro lugar, ele diz que é o caminhar. Caminhar. Também fala do viver e também fala do conduzir, mas em primeiro lugar é caminhar. Então, se a sua versão está dizendo andar, andasses, é a versão que talvez seja mais adequada. Por que eu digo isso? Porque é a caminhada na fé cristã, é o andar com Deus. E quando nós vemos isso, que precisamos andar com Deus, que nós precisamos seguir um caminho, nós vemos que existe um caminho, irmãos. E Jesus é o caminho. João, capítulo 14, a partir do versículo 4 ao 7, diz assim a palavra de Deus. João 14, 4 a 7. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus aqui, irmãos, por que eu não citei, não li só o 14,6, João 14,6? Porque no contexto, Jesus está associando ele ser o caminho, com os discípulos seguirem esse caminho, com conhecer a Deus, irmãos. Jesus associou o caminho com conhecer a Deus. Caminhar com Deus é conhecer a Deus. Jesus fez essa associação. Andar com Deus é conhecer a Deus. Vocês estão entendendo? O próprio Senhor, quando ele falava do caminho, para onde ele iria, dizendo que ele era o caminho, ele falou, olha, se vocês não estão sabendo que eu sou o caminho,
Porque estou vendo que vocês não estão me conhecendo, vocês não estão conhecendo o Pai. Ele associou o conhecimento de Deus com o caminhar com Deus. Só que esse caminho, irmãos, ele é um caminho mal falado. Atos 19, versículos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Esse caminho é mal falado, irmãos. Antigamente, a vida no Evangelho, o caminhar com Deus, o andar com Deus, ser um cristão, era chamado de o caminho, assim é que era chamado, o caminho. Se vocês entenderem como é importante esse andar com Deus, como é que era chamado a prática daqueles que viviam com Jesus, viviam com Deus, que andavam com Deus, dos verdadeiros discípulos de Cristo, o caminho. Vocês estão entendendo como é importante isso? Só que esse caminho é mal falado, desde lá, irmãos, desde os primórdios. Mas continuando aí no capítulo 19 de Atos, no versículo 23, diz assim: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Esse caminho não é só mal falado. Falam mal do caminho, falam mal de Cristo, falam mal da vida cristã. Só que não só isso, irmãos. O próprio caminho desestabiliza as estruturas. O próprio caminho abala as estruturas desse mundo. O próprio caminho abala esse sistema mundano, irmãos. Desde aquela época, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, irmãos. Quando as pessoas têm contato com a palavra de Deus, aquele que ainda não serve a Cristo, quando eles têm um contato com a palavra, quando eles começam a ouvir sobre o caminho, que também é a verdade, que também é a vida, irmãos, não tem estrutura humana que permaneça de pé diante do caminho. Existe um alvoroço, existe um abalo. Não tem como ser igual, não tem como ser da mesma forma. Quando nós compreendemos o que é o amor de Deus por nós, o amor de Cristo nos constrange, irmãos. As nossas estruturas humanas, as nossas convicções, os nossos pontos de apoio, eles precisam ser abalados pela vida de Cristo em nós. Mas quando? Quando nós andamos com Deus. Vocês estão entendendo? Só que tem mais. Atos no capítulo 9, versículos 1 e 2, nós vemos que os discípulos do caminho são perseguidos. Se falam mal do caminho, vão fazer o que com aqueles que são do caminho? Diz assim a palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Uma pausa aqui, irmãos, e você vai ver que é maravilhoso, que isso aqui era feito por Paulo. Depois, nós veremos a seguir um texto onde o próprio Paulo, você vai ver, né, como Deus é maravilhoso. O que Paulo fez na vida dele através do caminho? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Então, quem é do caminho vai sofrer perseguição, irmão. Se você é de Cristo, você é perseguido. Outro dia, eu estava muito preocupado, irmãos. Por quê? Porque meu círculo de convívio habitual no dia a dia não é com tantas pessoas na rua, porque eu trabalho em casa. E eu não fico na rua batendo perna, geralmente. Eu vou focado quando eu tenho que resolver algo, quando minha esposa não resolve. Então, eu não tenho os meus colegas de trabalho com quem eu convivo todo dia, vivendo atritos, problemas. Eu não estou sempre com os meus parentes. Eu estou mais aqui com os meus irmãos, com a minha família. E
com os meus vizinhos. E eu estava preocupado, irmãos, que eu não estava sofrendo perseguição, assim, nada. Aí eu falei, tem alguma coisa errada com a minha vida, eu não estou... Sério, irmãos, estou falando isso. Tem irmão que tem, estou falando sério isso. Porque não é normal, irmãos. Você precisa entender que você e eu somos perseguidos de alguma forma. Até que outro dia eu fui resolver uma situação que surgiu lá nos vizinhos, um desentendimento lá, fui orar com uma e tal, acalmar. Aí a pessoa veio me contar, e você está sabendo que a pessoa fulana de tal falou isso de você? Aí eu ouvindo aquilo, dando glória, eu falei, é mesmo? Aí daqui a pouco vem a outra dizer, não, falou mesmo porque eu sou testemunha. Aí daqui a pouco, não, falou mesmo porque eu sou testemunha. Eu falei, tá bom, gente, tá bom. Né? Não dei motivo nenhum assim aparente para eles, mas por dentro, irmãos, eu estava vibrando. Porque eu não estava errado na situação, não. A pessoa inventou uma mentira. Mas eu estava vibrando porque de tanto eu buscar viver para a glória de Deus, de compartilhar do Evangelho, irmãos, era impossível que de forma nenhuma tivesse nada, nenhum pingo, nada, mas precisa haver. Então, quando você é perseguido no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, na sua parentela, onde quer que você esteja, na escola, na faculdade, irmãos, isso é normal. O discípulo de Cristo é perseguido. É todo dia? É o dia inteiro? Não. Mas vira e mexe na nossa vida, vai ter perseguição, irmãos. E separa uma coisa, perseguição no seu trabalho, porque você chega atrasado, não é perseguição porque você é discípulo de Cristo. Perseguição no seu trabalho, porque você faz de qualquer jeito, não é batalha espiritual. Já falamos disso algumas aulas atrás, você lembra disso? O irmão deve se lembrar. Não é. É você que não está sendo diligente no trabalho. Perseguição porque você é grosseiro com as pessoas, trata mal, você é ríspido, não é porque você é cristão. A gente precisa separar essas questões aqui. Mas olha o texto, Atos 24, 14. Mas confesso-te isto, Paulo falando, mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Quem falou isso? Paulo, irmãos. O mesmo Paulo que perseguia aqueles que eram do caminho, era aquele que batia no peito com alegria, com orgulho de dizer, eu sou discípulo de Cristo, irmãos. A nossa alegria, a nossa esperança é saber que aqueles que estão lá fora, que ainda não servem a Jesus, Deus é poderoso para gerar uma transformação tal na vida deles, assim como Deus fez na vida de Paulo, irmãos. Aquele familiar que você olha e te persegue, que aí tem realmente diversas vezes de verdade. Aquele parente, irmãos, creia que Jesus é poderoso para transformar a vida dele. Aquela pessoa que você ama, que você ora, que você clama pela transformação dela, que você clama para que Jesus alcance aquele coração, para que ela se renda a Cristo, Deus pode fazer, irmãos. A porta da salvação ainda ela está aberta. As vidas podem ser transformadas. Não pare de evangelizar, não pare de orar por aquela pessoa, não pare de mostrar o caminho, não pare de dar bom testemunho, mas as vidas ainda podem se converter. Que é a maior prova disso? Você se converteu a Cristo, irmãos. Se você se converteu a Cristo, será que aquela outra pessoa também não pode abraçar a fé em Jesus? Se Paulo, ele se considerava o pior dos pecadores, não depois de convertido, mas antes de se converter, ele era o maior dos pecadores, porque ele perseguia a igreja, ele perseguia o próprio Cristo. Se a vida dele foi resgatada pelo Senhor, quem que Deus não pode resgatar, irmãos? Você imagina, nós soubemos recentemente de um ataque terrorista lá no Níger, onde cerca de 100 pessoas morreram, nós soubemos isso recentemente. E ali tinha no meio cristão, tinha não cristão, mas imagina um terrorista, alguém que persegue
esse contexto de perseguição, como nós temos extremadas em alguns lugares do mundo, que ainda não é em todo mundo, ainda. Pensa numa pessoa, num terrorista desses, que persegue, que leva à prisão, que está ali participando na morte. Imagina alguém assim, que você, sabe, você fica temeroso, que você fica querendo, você fica horrorizado com aquilo que aquela pessoa faz, mas pensa que essa pessoa, ela pode ser convertida a Cristo, assim como Paulo. Então, no caminho, nós também vemos a conversão. Só que, irmãos, outro detalhe, Atos 24, no versículo 22, nós vemos que esse caminho, ele desperta uma curiosidade. Paulo estava fazendo a defesa dele diante de Félix, e depois, nós vemos isso, o versículo 14 é nesse contexto. No versículo 22, Félix ouve a defesa de Paulo, falando de como ele era um discípulo de Cristo, e aí ele fala o seguinte, diz assim a palavra, Atos 24, 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ou seja, eu vou me inteirar disso aí. Eu vou procurar saber que história é essa de servir a Cristo? Que história é essa de que alguém morreu para perdão dos meus pecados, e se eu tiver fé nele, e se eu me render a Ele, eu tenho perdão dos meus pecados, tenho a minha vida transformada, relacionamento com Deus e vida eterna. Eu vou procurar saber depois sobre isso aí. A vida cristã desperta essa curiosidade, irmãos. Se não tem despertado nas pessoas que nos cercam, tem alguma coisa, de repente, errada. Porque as pessoas precisam olhar para a minha vida, olhar para a sua vida e pensarem o seguinte, eu quero ouvir falar mais sobre Jesus. Você está entendendo? O nosso caminhar com Deus precisa despertar nas pessoas o desejo delas conhecerem mais a respeito de Jesus. A nossa vida com Deus precisa levar as pessoas a buscarem se informar mais de Cristo. Só que nós vimos que Jesus é o caminho. Nós vimos que o caminho era mal falado. Os discípulos do caminho eram perseguidos. Nós vimos que esse caminho ele desperta curiosidade. Que esse caminho ele causa alvoroço, abala estruturas. Só que é possível sair desse caminho, irmãos. Amém? Eu não sei se você já teve o desprazer de sair do caminho do Senhor, mas é possível sair do caminho. E é interessante, e não só sair, mas também andar, achar que está andando nele e, na verdade, não estar andando. Mateus, capítulo 7, dos versículos 12 a 14, diz assim a palavra de Deus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Uma pausa. O que Jesus estava falando? Olha, o resumo das Escrituras, na lei e nos profetas, o resumo das Escrituras é você fazer ao outro aquilo que você quer que façam a você. Jesus estava dizendo, o resumo da palavra de Deus é você querer fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Jesus está falando isso. E ele continua no versículo 13. Entrai pela porta estreita. Ou seja, Jesus está associando entrar pela porta estreita com aquilo que ele acabou de falar, com o resumo das Escrituras, de fazer ao outro aquilo que eu quero que faça comigo. Jesus ele imediatamente associa, aí ele continua, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Então Jesus está dizendo que existe um caminho que é o caminho que você e eu devemos andar. Existe um caminho que todos nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos trilhar. E esse caminho é um caminho apertado, irmãos. E esse caminho, ele passa por nós vivermos, praticarmos a palavra de Deus. E é possível que você e eu, por nós não valorizarmos a palavra, não buscarmos colocar a palavra de Deus em prática no dia a dia, é bem possível, amados irmãos, que nós deixemos de andar com Deus. Não tem como andar com Deus do meu jeito. Não tem como você andar com Deus do seu jeito. Não é da forma como você quer, você está entendendo isso? Não é do jeito que nós queremos, mas o padrão é a palavra de Deus. E fato é isso, irmão. 2 Pedro 2, 1 e 2, diz assim a palavra: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 1 e 2. É possível nós sairmos desse caminho. Como? A partir do momento que nós sairmos da palavra de Deus, irmãos. Você precisa viver a palavra de Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, cada dia meditar numa porção da Sagrada Escritura. Sempre, todo dia, diariamente. Meditar nessa palavra. Internalizar, enraizar essa palavra no nosso interior, porque se nós sairmos dessa palavra, irmãos, nós vamos ouvir muitas vezes coisas que são ensinadas, que são pregadas, ou que irmãos em Cristo conversam com a gente, fora da palavra, fora do padrão bíblico, e isso está levando muitos à perdição eterna, irmãos. O texto diz aqui: haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Vai levar para o inferno, irmãos. Se você não amar a palavra a ponto de você conhecer toda a palavra, e eu não estou dizendo conhecer a toda a palavra de você ser um teólogo, mas de você ler a Bíblia todos os dias, da Bíblia estar, encharcando todo o seu ser, de você estar inundado da palavra de Deus, a ponto de que você na palavra, você sabe se aquilo está certo ou se está errado. Mas se nós rejeitamos a meditação bíblica diária, irmãos, se nós rejeitamos os ensinos da palavra, se nós rejeitamos pregações, como é que a gente vai saber se algo está certo ou está errado? Não sabe, irmãos. Outro dia uma irmã perguntou assim para mim: puxa, é verdade que o livro, se eu não me engano foi o livro de Enoque, que no livro de Enoque está dizendo isso. Falei: irmã, não sei, mas por aquilo que a irmã está falando, isso é contrário à palavra de Deus, porque a Bíblia diz isso. Esse livro, a irmã não deveria dar foco a esse livro. Falando com amor e com jeitinho, né? Esse livro é um livro apócrifo e tal. Aí ela: o quê? Então esse livro não é a palavra de Deus? Eu falei: não, minha irmã, não é a palavra de Deus, não. Ué, mas me falaram, eu assisti num canal do YouTube, uma pessoa ensinando, falando, explicando a origem do livro. Aí, irmãos, imagina, né? O sangue vai fervendo, mas você tá ali, tem que ir com amor, né? Não, mas o fulano falou. Eu falei: mas irmã, eu estou te dizendo que isso não é a palavra de Deus, mas o fulano disse. O que o fulano do YouTube fala, irmãos, tem mais valor do que a palavra sua. E aí, eu tentando explicar com jeitinho para ela: não, minha irmã, mas não. Aí o Espírito Santo me deu um discernimento na hora. Eu falei: irmã, a irmã já leu a Bíblia toda?
Não. Então lê a Bíblia toda, aí depois a gente conversa de novo. Porque como, irmãos, nós vamos rejeitar ensinamentos fora da palavra se nós não conhecemos a palavra? Você está entendendo? Nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque se nós não meditarmos na palavra de Deus, nós vamos seguir essas heresias de perdições e nós mesmos, se bobear, fora do caminho, nós vamos começar a blasfemar contra a vida cristã e contra o Senhor Jesus. Só que, como é que é esse andar cristão, irmãos? Como é que é esse andar cristão? Esse andar cristão é agradável a Deus. Nós já até lemos esse versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, e de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, andar com Deus é algo que é agradável a Deus. A caminhada cristã é agradável a Deus. Só que a caminhada cristã, o andar cristão, ele também é de modo digno. Colossenses 1, versículos 9 e 10. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, é um andar também de modo digno. Caminhar com Deus, o andar cristão, a caminhada cristã, também é na luz. 1 João 1, 6 e 7. O pastor Sandro já nos ensinou nas primeiras aulas do estudo de 1 João. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas o caminhar cristão, o andar cristão, é também no Espírito, irmãos. Romanos 8, versículos 1, 13 e 14. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse andar da caminhada cristã, andar com Deus, é um andar em Cristo, ele é em Cristo. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Você vai vendo que, como é esse andar? Ele é agradável, é de modo digno, é na luz, é no Espírito, é em Cristo. E ele é para os chamados, irmãos. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andar de acordo com que você foi chamado. E eu me lembro, volta para 1 Tessalonicenses 2, versículo 12. E eu me lembro exatamente do que Paulo estava falando aqui com aqueles irmãos. Para que vos conduzesseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Existe um objetivo, é caminhar com Deus, andar com Deus. Mas qual é a razão? Por que você e eu devemos andar com Deus? Por que você deve se preocupar em viver de forma que a sua vida agrade a Deus? Por que eu tenho que procurar a caminhar como um verdadeiro discípulo de Cristo? Porque nós fomos chamados por Deus, irmãos.
tem um chamado a todos nós. E nós precisamos corresponder a esse chamado. Nós vemos que, quando ele fala que vos chama para o seu reino e glória, nós podemos entender, quando Paulo escreve, chamados para o seu reino, ele está falando de agora. O reino de Deus, ele não começa na nossa vida só quando Jesus voltar. Hoje, nós precisamos estar no reino, onde o Senhor é aquele que exerce o domínio e o senhorio sobre a nossa vida. E quando ele fala e glória, ele está apontando aí sim, naquilo que está por vir. Então, dentro disso, irmãos, nós vemos que nós fomos chamados para a graça de Cristo. Gálatas 1, versículos 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ele nos chamou a graça de Cristo. Só que nós vemos que é pelo evangelho. Nós somos chamados para a graça. Mas de que forma nós somos chamados para a graça? É pelo evangelho, é pela pregação do evangelho. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava falando com aquela igreja em Tessalônica, vocês foram chamados por Deus pela pregação do evangelho. Esse é o ponto, irmãos. Não tem como você andar com Deus, ou eu andar com Deus, se nós compreendermos que nós fomos chamados para a vida cristã, para que nós tivéssemos uma família abençoada, para que nós tivéssemos um bom emprego, para que nós tivéssemos uma casa própria, para que nós tivéssemos uma boa estrutura nessa vida terrena. Se você ou eu chegamos a Cristo por isso e não pelo evangelho, nós nunca viveremos com Deus até o momento que nós compreendermos o que é o evangelho. Eu tenho falado com os irmãos na turma de alinhamento doutrinário, alguns irmãos estão aqui, que cada aula daquela, às vezes os irmãos, mais tarde eu vou falar com eles, né, que eu peguei um pouquinho no pé dos irmãos, assim, peguei pesado, eu imagino que eu peguei pesado, mas eu falo com os irmãos que é para quê? É porque cada uma daquelas aulas, e hoje, se o Senhor permitir a última, sobre o que é o evangelho, eu estou pregando o evangelho para eles, em cada uma das aulas. Porque se você ou eu, irmãos, qualquer um de nós estiver hoje aqui assistindo a essa aula da escola bíblica, se de verdade nós compreendermos o que é o evangelho, nós jamais andaremos com Deus e o nosso destino é a perdição. Se nós não compreendermos que o nosso estado era de condenação, irmãos, nós já estávamos condenados. Sem Cristo nós íamos para o inferno. Nós estávamos perdidos, o nosso destino era o lago de fogo ou enxofre, mas Deus, olhando isso, comprou a minha e a tua briga, e falou, não, eu não quero que eles pereçam, eu não quero que eles se percam para sempre, eu não quero que eles para sempre estejam longe de mim, mas eu quero resgatá-los para mim. E o que Deus fez, irmãos? Deus enviou o seu Filho, o Verbo encarnou, o Verbo veio, irmão, se esvaziou da sua forma humana, da sua forma gloriosa, divina, e veio em forma humana, vivendo uma vida sem pecado, irmãos, nos demonstrando como andar dignamente com Deus, nos mostrando isso. Morreu sem culpa alguma, sem pecado. A maldição que era minha, que era sua, Jesus tomou sobre ele, sobre si, naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso. Ele morreu não só por você, pecador, mas ele morreu pelos seus pecados. Você entende isso?
Se você não entender que Jesus morreu para os seus pecados, se eu não entender isso e compreendendo isso, irmãos, você e eu precisamos nos arrepender, irmãos. Se não tem arrependimento, se não dói no teu coração quando você peca, se você não se importa de continuar na prática do pecado, como eu não me importava, você vai para o inferno, irmão. E não tem como andar com Deus desse jeito, irmãos. Nós precisamos compreender o Evangelho. Se você está aqui porque há uma igreja legal que prega a palavra, mas você compreende essa verdade, você se rende a Jesus de verdade, irmãos. Você se rende de verdade. Você coloca o teu coração diante de Deus. Ou você está aqui, são os meus amigos, os meus irmãos, é o convívio, é a galera, são tantos anos de caminhada, porque eu trabalho na obra, porque eu tenho que fazer isso. Não, irmãos, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, meus irmãos, nós precisamos compreender o Evangelho, nós precisamos chegar a Jesus Cristo, não é por nada daquilo que Ele pode nos oferecer, mas nós precisamos chegar a Cristo por compreendermos a mensagem da cruz, por compreender que Jesus morreu a nossa morte, por culpa dos nossos pecados. O teu pecado estava sobre Jesus Cristo. E o que a gente faz com isso, irmãos? O que você faz com isso? O que eu faço com isso? Paulo afirma aqui, para que o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados pelo Evangelho, irmãos. Nós somos chamados ao arrependimento. Lucas 5, 31 a 32. E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se você se considera sem pecado, se você se considera uma pessoa boa, se você se considera alguém que é bem avaliado na sociedade, me desculpa. Então Jesus não veio para você. E se Jesus não veio para você, teu destino é a perdição eterna. Mas se o nosso coração, o coração quebrantado, humilhado diante do Senhor, compreendendo que nós erramos, que sem Jesus nós estávamos perdidos, nós correspondemos isso com arrependimento, irmãos. Porque nós fomos chamados das trevas para a luz. 2 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que não anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você estava em trevas. Vou te falar mais. Você era das trevas. Mas pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, irmãos, nós fomos transportados das trevas para a luz. E se nós formos transportados das trevas para a luz, irmãos, nós precisamos permitir que a luz da palavra, ela ilumine a nossa vida, ilumine o nosso caminho. Que a lâmpada da palavra, ela ilumine os nossos pés, mas também que ela seja a luz para o nosso caminho. Porque quando nós permitimos ser iluminados e iluminado o caminho pelo qual nós devemos trilhar, as obras más que existem dentro de nós, elas são dissipadas por essa luz. Mas quando nós rejeitamos a luz da palavra, irmãos, João capítulo 3, a partir do versículo 18, o Senhor mostra qual é a condenação, na conversa dele com Nicodemos. Ele fala que a condenação é porque a luz veio ao mundo, mas o mundo rejeitou a luz, porque preferiu continuar nas suas obras que eram mais. Porque a luz viria iluminar as suas obras mais, e eles não queriam. Então, quando você rejeita que a palavra te confronte, quando eu rejeito que a palavra me confronte, está dizendo que nós não, na verdade, somos da luz.
mas que nós desejamos permanecer na escuridão, nas trevas. Nós fomos chamados para a liberdade. Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Nós fomos chamados numa esperança, Efésios 4,4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Nós fomos chamados para a vida eterna, 1 Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E nós somos chamados, irmãos, para a presença de Deus. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus, 1 Pedro 5,10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Nós fomos chamados com garantia. Tem garantia, irmãos, desse chamado. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Jesus nos chamou, irmãos, se nós recebemos o chamado de Deus, se nós nos rendemos a Cristo, se nós perseverarmos em permanecer em Cristo, esse chamado é garantido. Fiel é o que vos chama. Nós somos chamados para a santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Nós somos chamados para a unidade no corpo de Cristo. Colossenses 3, versículo 15. Um versículo até bem mal interpretado por alguns, muitos. Eu já interpretei muito mal esse texto. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós somos chamados para um corpo. 1 Pedro 3, 8 e 9, nós vemos que nós somos chamados para amar os irmãos. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Nós somos chamados também para o sofrimento, irmãos. 1 Pedro 2, versículo 20 e 21. Por que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Nós somos chamados para o relacionamento com Jesus. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados, irmãos, você e eu, para a verdadeira felicidade. E disse-me, Apocalipse 19, 9, e disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Só que esse chamado ele pode ser recusado, irmãos. Não dá tempo de nós lermos, mas lá nos evangelhos, nós vemos a parábola das bodas, onde nós vemos que
Os convidados rejeitam inicialmente, cada um, eu tenho um negócio para fazer, eu tenho um boi para criar, e todo mundo foge. E aí o rei fala, então chama todo mundo que você encontrar pelo caminho. Mas em Mateus 22, do 1 ao 14, nós vemos que existem aqueles que foram chamados, foram para as bodas, mas quando o rei chega no local onde os convidados estavam, ele passa em revista os convidados. Aí vai olhando. Você está legal, fica. Não, você não. Você está legal. Não, você não, separa. E todos aqueles que são separados, qual é a ordem? Lançar fora nas trevas exteriores. Então, se você e eu recusarmos o chamado, nosso destino já são as trevas exteriores. Se você e eu atendermos ao chamado, mas as nossas vestes não foram vestes adequadas, o nosso destino vai ser também as trevas exteriores, irmãos. Se você já atendeu ao chamado, peça que o Senhor te ajude a caminhar com Ele. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se você já atendeu a esse chamado de Deus, para andar com Deus, para viver para a glória de Deus, para viver com Deus, peça que o Espírito Santo sonde o teu coração e veja se tem algum caminho mau em você. Eu preciso fazer isso na minha vida. Todos os dias nós precisamos pedir que o Senhor sonde o nosso coração e ver se há algum caminho mau. Agora, se de fato você ainda não atendeu a esse chamado é gratuito, ele é aberto e ele ainda está disponível. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E é o Senhor Jesus que te chama. Jesus, em Mateus 11, 28 a 30, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele fala, vinde a mim. Jesus não fala, vinde aos meus ensinamentos. Jesus não fala, vinde à congregação. Jesus não fala, vinde à prática religiosa não hipócrita. Jesus não fala, vinde ao pastor. Jesus não fala, vinde ao irmão. Jesus fala, vinde a mim. E é a Cristo que nós devemos nos render, irmãos. E eu me lembro, encerrando, que 1 aos Tessalonicenses 2, 11 e 12, quando a Bíblia nos diz, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente, para que andasseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Eu me lembro de dois personagens que andaram com Deus. Gênesis 5, 22 a 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E aí talvez a gente pense o seguinte, eu não vou conseguir andar no mesmo nível que Enoque andou com Deus, a ponto de ser tomado por Deus. Nós vemos que logo depois um descendente dele também andou com Deus. E o que Deus fez com ele foi o preservar na arca, Noé. Gênesis 6, 8 e 9, 17 e 18. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra,
para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Irmãos, se você e eu andarmos com Deus, porque nós queremos ser salvos, nós estamos querendo nos salvar. E se nós estivermos querendo nos salvar, nós seremos perdidos. Mas se nós andarmos com Deus, porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos chamados, e porque nós já recebemos esse chamado de Deus, o nosso desejo é viver uma vida cristã, é caminhar com Deus, que esse seja o nosso objetivo de vida. Que você, ao longo de todo o restante desse ano, até quando o Senhor nos mantiver aqui nessa vida, que o nosso desejo seja andar com Deus, viver cada dia para a glória dEle. Porque se hoje aqui na terra nós já estivermos andando com Deus, na eternidade nós estaremos para sempre diante do nosso Senhor, contemplando a sua face, contemplando o seu rosto. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, te dou graças por essa manhã, por esses ensinamentos. Te dou graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos chamado para que nós possamos viver contigo, nos conduzirmos dignamente na tua presença, andarmos contigo, meu Senhor. Pai, se nós quisermos andar contigo porque desejamos ser salvos, nós estamos falhando terrivelmente, gravemente, Pai. Mas por nós sabermos que o Senhor já nos chamou, nós queremos permanecer nesse caminho. Nós queremos permanecer em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ainda que outrora, Pai, nós falássemos mal do caminho, ainda que em outro tempo nós perseguíamos, ó Pai, discípulos teus, nós hoje, Pai, nós queremos trilhar nesse caminho, porque compreendemos que andar nesse caminho, Pai, faz com que as nossas estruturas sejam abaladas, que aquilo que é nos nossos pontos de apoio sejam tirados, para que a nossa confiança esteja totalmente no Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai amado, que andando no caminho, Pai, nós possamos permanecer em guardar a Tua Palavra, em viver a Tua Palavra, a conhecê-la completamente, não permitindo, Paizinho, que nenhuma heresia de perdição nos afaste da Tua santa presença. Mas nós te pedimos por graça e por misericórdia, Pai, ajuda-nos a permanecermos em Ti, a permanecermos no caminho, ó Pai, que é na luz, que é andar no Espírito, que é andar em Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós creremos isso, Pai, porque nós sabemos que fomos chamados por Ti, nós fomos chamados para a graça, fomos chamados pelo Evangelho, Pai, nós fomos chamados para a vida eterna, nós fomos chamados para andar em santidade, Pai, nós fomos chamados, ó Pai, para agradar a Ti com o nosso modo de viver. Nos ajuda, ó Pai, a semelhança dos nossos irmãos Enoque e Noé, Pai, a andarmos contigo para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Que essas verdades fiquem seladas nas nossas vidas, para que possamos colocá-las em práticas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.